Glória a Deus. Queridos, boa noite, paz a todos. Pode tomar o seu assento, querido. Aleluias. Queridos, abra a tua Bíblia em Filipenses capítulo 4, verso 10. Filipenses 4:10. Eu quero falar sobre uma vida que vale a pena viver. Eu quero falar sobre a parte 2. Construímos algo na semana passada a respeito desse assunto e nós vamos terminar de falar aí do restante. Queria pedir aos meninos para mutar todos os canais aí. Pode mutar tudo, só deixa liberado aqui o do Filipenses 4:10. Uma vida que vale a pena viver. Aleluia. Aquele que achou, diga amém. Diz assim o texto: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Verso 12: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi, diga comigo, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Amém, queridos? Nós falamos na semana passada sobre o conceito de uma vida que vale a pena ser vivida, mas antes da gente falar sobre esse conceito de uma vida que vale a pena ser vivida, nós falamos sobre o que traz a insatisfação na vida de uma pessoa. Você já parou para perceber, Renan, que tem algumas coisas que nos deixam insatisfeitos? Você provavelmente entrou aqui essa noite com alguma coisa que te entristece, com alguma coisa que te deixa chateado, alguma coisa que te deixa chateado, sim ou não, irmão? Alguma coisa que te chateia, alguma coisa não deixa as coisas parecer que estão bem. E a verdade é, queridos, que quando a gente olha para esse texto, Paulo vai dizer o seguinte: eu aprendi o segredo, sim ou não, de viver contente em toda e qualquer situação. Isso é algo, querido, importante para nós, porque se é um segredo, a gente precisa que ele seja revelado, amém? Então, querido, antes da gente falar de fato sobre uma vida que vale a pena ser vivida, vale a pena viver, eu quero falar aqui de maneira muito resumida, até porque a gente tratou isso de maneira um pouco mais profunda na quarta passada, sobre algumas coisas que trazem insatisfação para a nossa vida. Porque antes de eu falar para você sobre uma vida que vale a pena viver, uma vida que vai te trazer grandes satisfações, nós precisamos primeiro pontuar aquilo que te satisfaz, aquilo que te entristece, aquilo que te deixa chateado. Então, a gente percebe que infelizmente tem muitas pessoas que não estão satisfeitas com a sua vida. E isso se dá por alguns motivos. Primeiro, muitas pessoas querem coisas que não têm. Se você parar hoje para conversar com uma pessoa, ela pode estar chateada porque ela não tem um trabalho.
Ela pode estar chateada porque ela não tem um aumento que ela queria, porque ela não tem uma casa, porque essa pessoa está solteira, não tem um namorado, não tem uma namorada, não tem um companheiro. Então, o fruto de muitas frustrações e insatisfações na vida de algumas pessoas é porque elas querem coisas que elas não têm. Eu conversava ontem com a minha esposa enquanto jantávamos e tentando abrir os olhos dela um pouquinho para a realidade das bênçãos de Deus para a nossa vida. Porque a mulher, ela é mais pé no chão. A mulher, ela tem aquela visão do bem-estar da casa, do bem-estar do lar, sim ou não? Uma mulher feliz, uma mulher que está vendo que a despensa dela está cheia, que os produtos de limpeza está tudo ok, que as roupas estão passadas no armário, ela não quer guerra com ninguém, sim ou não, irmão? E aí, conversando ontem com a minha esposa, que mesmo em meio às dificuldades, às adversidades que nós passamos, que a boa mão de Deus, ela tem estado com a gente, e que o nosso motivo de estarmos ali ontem, nos alegrando, celebrando, não era com tristeza pelo que a gente não tinha, mas era com alegria pelo que a gente conquistou e pelo que a gente já tinha. Então isso traz uma perspectiva diferente. Talvez você pode ter algumas coisas que você não tenha, você pode sentir falta, mas isso não pode te entristecer, isso tem que te trazer uma alegria. Por quê? Porque isso são os desafios. Amém? A segunda coisa que entristece ou traz insatisfação para algumas pessoas: primeiro, elas querem coisas que não têm. Segundo, elas querem mais do que têm. Tem pessoas que não estão felizes, estão satisfeitas porque elas querem mais. Talvez você está aqui essa noite, você tem um carro que está velhinho. Mas eu vou dizer uma coisa para você, tem gente que vem para cá a pé. E ela daria 12 horas do dia dela para trabalhar e fazer hora extra para ter esse carrinho velho que você tem satisfeito. Sim ou não? Talvez você está insatisfeito com a igreja que você está congregando. Mas tem pessoas que não conhecem a igreja tão boa quanto você está. E tem pessoas que vivem vida insatisfeita porque elas querem mais do que elas têm. Elas não conseguem ser gratas àquilo que têm. Talvez você pode olhar na sua ótica racional humana e dizer assim: bispo, eu mereço ganhar mais, eu mereço um trabalho melhor, eu mereço um casamento mais feliz. Mas será que você já parou para poder olhar uma visão geral? E eu procuro ensinar isso muito para as nossas ovelhas, para os nossos liderados. A autoanálise. Será que se você parar para olhar, mesmo para sua esposa, que de repente está um pouquinho acima do peso, para o seu marido, que já não tem tanto cabelo, que já está meio fortinho, a idade já vai vindo sobre ele, será que você não tem motivos para agradecer pelo que você já tem? Eu sei que você deseja mais, todos nós queremos mais, queremos melhor, sim ou não? Mas será que se a gente for honesto, e eu não estou falando de ser espiritual aqui, eu estou falando de ser inteligente. Se a gente olhar para a nossa realidade hoje, será que você tem motivos de agradecer? Então por que algumas pessoas vivem insatisfeitas? Porque elas querem coisas que não têm, e algumas querem mais do que elas têm. Então, queridos, quando eu olho para minha filha, quando eu olho para minha esposa, para a sala da minha casa, para o meu quarto, para essa igreja, eu falo: Senhor, falta tanto ainda daquilo que eu quero, mas eu te agradeço tanto por aquilo que já tenho, por aquilo que eu nem mereço, mas já faz parte da minha vida. Amém? Então todos querem uma vida de alegria, uma vida de felicidade. Então a primeira coisa que traz insatisfação para uma pessoa, elas querem coisas que não têm. Segundo, elas querem mais do que têm. E a terceira coisa que eu descobri nesses 8 anos que vai fazer de pastor, onde eu exerço essa vocação, essa profissão, posso dizer assim, que talvez você é vendedor, você é empresário, você trabalha 7, 8, 10 horas por dia na sua profissão. O pastor, ele é pastor 24 horas, né? Às vezes é 11 horas da noite, meia-noite, você está descansando e tem alguém que acabou de brigar com a esposa e liga assim: bispo, eu estou precisando de um auxílio. Às vezes é de madrugada e você precisa sair de casa, pegar teu carro e ir lá. Então isso aqui eu quero compartilhar com você um pouco daquilo que eu tenho aprendido nesses anos. A terceira coisa, tem pessoas que se sentem menosprezadas, pessoas que se sentem maltratadas ou vitimizadas, e isso traz insatisfação. Talvez você pode chegar aqui com a roupa de marca mais bonita, com um sapato mais legal, com um carro top de linha, mas você se sente vítima, você se sente menosprezado, maltratado por alguém, e a sua estima, ela é baixa, e isso te torna uma pessoa insatisfeita, infeliz.
problema qual que é, queridos? Olhe para mim e redobre a atenção. É que muitas pessoas estão procurando a felicidade, o contentamento delas em lugares errados. Irmãos, eu amo muito a minha esposa, mas eu não vou me sentir completo nela. Eu amo demais a minha filha, mas eu não vou me sentir completo na minha filha. Eu tenho ainda os meus pais, o meu pai e a minha mãe. Eu os amo, mas eu não vou me sentir completo neles. Eu tenho algumas conquistas materiais, porque eu trabalho bastante. Minha esposa trabalha bastante. Mas eu não vou me sentir feliz, realizado e completo nessas conquistas. Por quê? Porque isso não é o lugar que vai me trazer a plenitude. Amém? Então, nesse verso que a gente leu, do capítulo 4, do 10 ao 13, Paulo ele vai revelar o segredo, porque ele diz: eu achei o segredo de viver contente em qualquer situação. Então, a primeira coisa que nós vimos na quarta passada, e eu vou falar de maneira muito bem resumida, é que Paulo vai nos ensinar que uma vida que vale a pena ser vivida é quando a gente não permite que as nossas posses nos definam. Tem muitas pessoas que são definidas pelo que possuem, pelo carro que param na frente da igreja, pela casa que moram. Irmão, quem aqui já trabalhou no centro alguma vez aqui, ou já fez qualquer coisa no centro da cidade? Se levanta a mão. Foi fazer um curso, uma prova, ou trabalhou no centro? Quando alguém pergunta para você assim: e você? Você mora onde? Você fala: ali pertinho do Arthur Alvim, ali. Quem já fez isso? Não, Tatuapé, irmão. Conhece Tatuapé? Conheço. Eu me lembro, irmão, de um período que eu precisei trabalhar de Uber, e eu estava em Bibi. E aí eu peguei uma senhora lá, e aí, conversando com aquela senhora, uma senhora de família já, ela falou: meu filho, você trabalha há quanto tempo? Eu falei: tem um tempinho já que eu estou trabalhando e tudo. Ela falou: você tem que tomar muito cuidado para aquele lado ali de Guaianazes, a gente vê falar tanta coisa na TV. Você é da onde? Aí eu falei: eu estou ali perto do Tatuapé, a senhora conhece? Não, Tatuapé já é um lugar melhor. Falou: mas Guaianazes. Ela falou: meu filho, Itaim Paulista, foge desses lugares. Irmão, eu não preciso nem dizer para vocês que eu não falei para ela que eu morava na divisa com Itaim Paulista. Mas às vezes a gente mede o nosso valor pelo lugar que a gente mora, pela roupa que a gente tem. E eu fiz essa pergunta na semana passada e eu quero repetir. Quem não veio na semana passada? Levanta a mão assim para eu ver. Quem não estava aqui quarta passada? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se eu tirar o carro que você tem, se eu tirar as marcas que você veste, o trabalho que você tem, quem é você? Se tirar suas posses hoje, aquilo que te empodera, aquilo que te faz você se sentir quem você é, quem será você? Será que você vai ser a mesma pessoa realizada e feliz que você é hoje? Imagine que você não ganhe o mesmo que você ganha hoje. Você ganhasse lá muito menos. Se tirasse as roupas que você tem, as posses, a casa que você mora, quem seria você? Então, nós falamos na semana passada sobre essa primeira característica. Uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida que eu não deixo as posses que eu tenho me definir. Porque eu tenho a minha identidade em Cristo. Eu sei do meu valor, eu sei do meu caráter. Não é a marca da roupa que eu uso, não é os acessórios que eu tenho, mas é a história que a gente tem, a história que a gente carrega, é quem nós somos, os nossos valores, aquilo que nos conduz, aquilo que nos guia, os nossos princípios. Amém? Amém, irmão? Então, a Bíblia não ensina que é errado a gente ter coisas, mas a Bíblia ela diz que isso é uma armadilha perigosa e que muitos caem em erro, pautando a sua vida só em coisas materiais. Então, muitas vezes, o nosso problema é o quê? A gente se compara muito com pessoas que têm. Eu duvido que você nunca deve ter entrado no carro de alguém para pegar uma carona ou para fazer qualquer coisa e você comparou com o carro que você tinha. Ou um dia você entrou na casa de alguém e você comparou com a casa que você tinha. Irmãos, às vezes tem pessoas, eu costumo dizer isso, que ela tem uma casa maravilhosa. Eu conheço pessoas, irmão, que eu já tive a coragem de contar a quantidade de lâmpada que tinha na casa da pessoa quando eu fui visitar, e tinha mais de 25 lâmpadas só na sala. A
TV era aquelas TV que é acoplada assim, mano, dá quase essa parede aqui, aquela coisa que parece um cinema. Mas eu te pergunto, irmão, essa TV vai valer muita coisa se eu assistir ela sozinho pro resto da minha vida? Se eu não tiver um amigo para deitar do lado no sofá, comer pipoca e derrubar lá em cima? Às vezes a pessoa tem uma piscina maravilhosa na casa dela, mas se eu não tiver um amigo que me ama de fato, não pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou, para mergulhar nessa piscina e se refrescar comigo, do que vai valer isso tudo que eu tenho? Então uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida que aquilo que eu possuo não domina quem eu sou, mas aquilo que eu possuo é uma consequência de quem eu sou, amém? A segunda coisa que eu quero tratar com vocês aqui, de fato é o assunto dessa noite, é que a segunda coisa, ou o segundo segredo de Paulo, que ele vai nos ensinar de uma vida que vale a pena ser vivida, é que eu não posso permitir que as circunstâncias me limitem. Amém? Primeiro, eu não posso permitir que as minhas posses definam quem eu sou. Segundo, eu não posso permitir que as circunstâncias à minha volta me limitem. Se tem alguém, querido, familiarizado com o sofrimento e com circunstância difícil, esse alguém foi Paulo, sim ou não? Paulo foi um cara que passou muitas coisas na sua vida, mas ele não permitiu as circunstâncias limitarem ele, paralisarem ele. Talvez você está aqui hoje, essa noite, vivendo situações difíceis. Se você pudesse pegar esse microfone aqui, você diria: bispo, as minhas contas estão atrasadas, o meu filho está nas drogas, eu tenho um filho que está preso, bispo, a minha mulher me deixou, o meu marido me abandonou, bispo, as coisas estão difíceis. Mas eu quero encorajar você, querido, com uma passagem que está em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 23, Paulo, ele vai fazer uma lista. Ele vai escrever uma lista de todas as coisas difíceis que ele passou e que ele suportou enquanto ele pregava o Evangelho. Olha para mim, querido, ele vai pôr no telão aqui, 2 Coríntios 11, 23, e você precisa entender que Paulo passou por muitas coisas difíceis, diaconisa Nath, enquanto ele pregava o Evangelho. Enquanto ele fazia, diaconisa Juliana, a obra de Deus. Felipe, enquanto o cara se dedicava ao sagrado, ele passava muitas dificuldades. 2 Coríntios 11, 23, Paulo vai dizer o seguinte, olha só: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma, eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte quantas vezes? Uma vez? 2 vezes? 3 vezes? Ele foi exposto à morte quantas vezes? Repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Obrigado, pastor. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Olha só, enfrentei perigos no rio, perigo de assaltante, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre os falsos. Eu trabalhei arduamente. Muitas vezes eu fiquei sem dormir. Passei às vezes fiquei em jejum, suportei frio, suportei a nudez. Além disso, enfrento diariamente, aos líderes agora que me ouvem, uma pressão interior. A saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro.
Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha eu fui baixado numa cesta e escapei das mãos deles. Diga comigo assim. Irmão, olha só a lista que Paulo dá de aflições que ele passou, de adversidade. E Paulo, ele foi um dos maiores pregadores, um dos maiores apóstolos que já pisou nessa terra. Então, querido, Paulo, ele passa por diversas aflições. Diga comigo, diversas aflições, diversas dificuldades. Mas esse homem é o mesmo homem que disse: aprendi o segredo de estar contente em qualquer situação. Cara, Paulo é de uma humildade tremenda. Eu acho que o desafio para nós cristãos pós-modernos, os cristãos atuais, contemporâneos, é o desafio da gratidão. Mas não é gratidão com a Nath, não é gratidão com o Wesley, não é gratidão com o Alexandre, com a Jane, não, gratidão com Deus. É a gente poder olhar para a vida e dizer assim: olha, eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Paulo vai dizer que ele passou fome, ele passou frio, ele passou um dia e uma noite em naufrágio, castigado pelas ondas do mar. E esse cara, ele olha assim: olha, eu passei por tudo isso, mas eu quero dizer para vocês, eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação, porque eu não deixo as circunstâncias me limitarem, eu não deixo as circunstâncias dizerem quem eu sou. Eu já disse isso e eu já repeti, anote isso se você quiser, e pode colocar nas suas redes sociais onde você quiser. A nossa realidade é inimiga da nossa fé, a nossa realidade nos castiga. Talvez hoje você está aqui, querido, e a sua realidade está dizendo para você tudo ao contrário do que Deus disse, do que Deus prometeu. Mas você veio aqui nessa noite para receber essa palavra de fé no teu coração, que não é as suas posses que vão te definir, que não é as circunstâncias que vão te parar. Você tem algo que quem está no mundo não tem. Bispo, o que é? É a fé. E a palavra diz que a fé é o que vence o mundo. Amém? Olhe para mim e redobre sua atenção, porque isso é muito importante. Eu estou dizendo que a sua fé vence. Eu não estou falando que você tem fé para vencer no mundo. Eu estou falando que você tem fé para vencer o mundo. Porque a teologia da prosperidade, os pregadores atuais, eles dizem que a sua fé te faz vencer no mundo. E isso é uma mentira. A tua fé te faz vencer o mundo e não vencer nele. Diga para 2 ou 3 pessoas, diga assim: a tua fé te faz vencer o mundo e não vencer nele. Diga. Se puder abaixar só um pouquinho esse ventilador aqui, filho, ele tá batendo o microfone aqui. Só um pouquinho, tá bom? Senão eu vou cozinhar aqui. Glória. Ei, irmão. Amém? Como que Paulo... Pode aumentar só mais um pouquinho, filho? Senão eu vou cozinhar aqui. Como que Paulo fez isso? É uma pergunta para se fazer essa noite, sim ou não, irmão? Como que Paulo teve frieza? Como que Paulo teve frieza para suportar tudo que ele suportou? Isso é uma pergunta interessante, sim ou não? Sabe o que eu aprendo com esse texto? É que Paulo, ele sabia que aonde quer que ele estivesse, qualquer circunstância que ele enfrentasse, ele estava na vontade de Deus. Irmão, olha para mim, por favor, redobre sua atenção. Tem coisa mais importante do que você estar na bênção, Nath, ou você estar na dificuldade, estar na prova, mas você olhar e dizer assim: bispo, não importa o que eu estou passando, eu sei que eu estou na vontade de Deus. É o que a gente conversava hoje, filho, por mensagem. Deus, ele sabe de tudo. O maior interessado em te ver crescer é Deus. Só que o problema muitas vezes é esse, porque a nossa razão, a nossa carnalidade, o evangelho carnal que muitas vezes nós vivemos, ele nos traz para a realidade.
E aí, por nós estarmos na realidade, nós não conseguimos ter uma visão espiritual. Paulo, ele estava olhando, olha, esse sofrimento que eu estou passando, ele é leve e momentâneo, porque existe uma glória preparada para mim lá na eternidade. Então, cara, como que a eternidade podia trazer alívio para a realidade? Já parou para se perguntar nisso? Paulo, irmão, acreditava que se ele estivesse na prisão, ou se ele fosse um homem livre, ele estava na vontade de Deus. A pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: hoje você se encontra aonde? Nós falamos da insatisfação que você tem e nós falamos um pouquinho dos anseios que você tem. Mas a grande pergunta é: aonde você está em Deus? Você está no centro da vontade de Deus? E se você está no centro da vontade de Deus, pode ser que você esteja vivendo um momento bom. Diga, glória a Deus. Pode ser que você esteja em um momento difícil. Diga, glória a Deus. Por isso que Paulo vai escrever, porque eu bem sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e vivem segundo o seu decreto. Então, irmão, você precisa entender, Paulo, ele tinha algo na mente dele. Se eu tenho comida, se eu não tenho comida, eu estou no centro da vontade de Deus. Para os dias de hoje se eu tenho dinheiro para pagar a conta, Deus é comigo. Se eu não tenho dinheiro para pagar a conta, Deus é comigo do mesmo jeito. Porque, irmão, se a gente for analisar a vida de Paulo segundo os padrões dos evangelhos de hoje, dos evangélicos de hoje, Paulo seria um pastor fracassado, porque morreu sozinho, morreu velho, morreu pobre, não tinha uma igreja, não deixou um legado, e ele foi, querido, assassinado. Mas Paulo olhava para tudo isso e dizia assim: se eu tenho amigos, glória a Deus. Se eu não tenho amigos, glória a Deus do mesmo jeito, porque eu estou no centro da vontade de Deus. Se eu estou com dinheiro na carteira, louvado seja Deus, Ele é comigo. Mas se eu não tiver dinheiro na carteira, Deus também é comigo. Se eu tenho bastante amigo na minha casa, aleluia, Deus é comigo. Mas se eu não tenho ninguém também para me mandar nenhuma mensagem, Deus também é comigo. Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? As circunstâncias não podem te limitar. O diabo quer paralisar a tua fé, ele quer paralisar os teus sonhos, mas eu vim nesta noite para te dizer que isso não vai te parar, isso não vai te prejudicar. Por que, bispo? Porque a palavra do Senhor diz que essa é a fé que vence o mundo. Por isso, meu irmão, não desacredite da promessa, porque Deus está trabalhando. E eu quero dizer uma coisa para você, irmão: você não pode paralisar por causa da circunstância. Se toda vez que você olhar para a circunstância, você for por ela, Andressa, querer saber se Deus é contigo ou não, você desvia da fé. Sim ou não, irmão? Se toda vez que eu olhar para a minha realidade, Wesley, eu pensar assim: se eu for pensar, pelo tanto que dá certo as coisas para mim, se Deus é comigo ou não, irmão, eu vou pensar que Ele me abandonou faz tempo. Quem aqui vai pensar a mesma coisa? Essa é a fé que vence o mundo. Se está dando tudo certo, irmão, vamos ser sinceros aqui, sim ou não? Às vezes eu vejo algumas pessoas fazer algumas loucuras em algumas igrejas, como pegar e dar tudo que ela tem, e dar de dinheiro ou de bens. Porque, irmão, eu já estive em cultos, posso falar isso aqui? Precisava que aumentasse um pouquinho esse aqui, já começando a soar um pouquinho mais. Posso falar isso aqui? Eu já participei de cultos, irmão. Acho que a Ju pode lembrar disso aqui. Eu não vou falar o nome do pregador por ética, porque ele é muito conhecido. A bispa vai lembrar desse cara. Ele falou assim: ó, você vai fazer uma oferta de R$1.000 essa noite. E Deus, Ele vai te dar 100 vezes mais. Quanto? Irmão, a conta é simples. Se você não puder dar 1.000, você vai dar um X. Aí eu comecei já a calcular aqui na minha mente. Eu era empresário na época. Eu falei, cara, é muito tentador. 100 vezes mais? Ele falou, no mínimo, Deus vai te dar 30 vezes mais. Então se você der 1.000, Deus vai te dar quanto? Ele fez isso no meio da igreja, 30 mil. Ele falou, só que tem uma coisa. Ah, irmão, aí foi a deixa. Se
você não receber no mínimo 30 vezes mais, você pode me ligar porque Deus não é comigo. Eu falei, cara, esse cara aí é quente. Esse cara aí é colado com o homem lá de cima. Irmão, e eu sei que foi um fruzoê na igreja. Foi gente para tudo quanto é lado, era cheque, era cartão, era dinheiro. Só que meu coração se fechou. Eu sempre, irmão, entrei em desafios, né, bispo? Nós entramos em desafios de R$1.500, irmão, não tínhamos como pagar os 1.500, fomos lá, fizemos em 2 cheques. Porque o Senhor colocou no nosso coração de nos desafiarmos, de ajudarmos a igreja. Mas naquele momento, naquela oferta que aquele rapaz ele fez, em especial, meu coração se fechou. Irmão, quantas pessoas fazem o que não podem muitas vezes, num momento como esse, vai lá e entrega R$1.000, aí passa os 30 dias, não acontece? Aí liga para o pregador. Aí sabe qual é o tipo de coisa que houve? Não, mas calma aí. Você entregou, mas você está me ligando. Sabe por que você está me ligando? Porque você não teve fé. Porque se você tivesse fé, você não ia contar só os 30 dias, você ia esperar 40, 50, 60, mas uma hora ia acontecer. Aí eu posso te falar uma coisa, sim ou não? Sabe por que tem pastor ladrão? Porque também existe ovelha gananciosa. Porque a ocasião do ladrão se faz na ganância de quem o ouve. Eu nunca vi, querido, na Bíblia, Deus dizendo para você dar 1.000 que Ele vai te devolver 100.000. Eu nunca vi a Bíblia dizendo assim, ó, dá 1.000 que eu vou te devolver 2. Mas eu sempre vejo a Bíblia falando sobre generosidade. Faz conforme suas condições. Tem pessoas que aqui têm condições de poder fazer 1.000. Glória a Deus. Tem pessoas que não podem. Ela pode fazer 10. Essa pessoa não pode fazer 10. Ela pode vir aqui varrer. Ela pode vir orar. Ela pode vir chorar. Cada um faça conforme as suas posses, conforme as suas necessidades. E aí, queridos, quantas pessoas vivem frustradas por acreditar muitas vezes que o sacrifício dela não teve resultado por causa da fé. E aí fica muito confortável para muitos pastores, muitos homens por aí, enganar uma multidão de pessoas que já estão feridas. Então, deixa eu dizer algo para você, querido. Posso falar isso aqui? Esquece essa conversa de que Deus enriquece você, irmão. O Evangelho não é para te enriquecer, o Evangelho é para salvar você do inferno. Amém? Bispo, é errado ser rico? Sim ou não? Não. Quer ser rico? Trabalha, irmão. Acorda cedo, dorme tarde, poupe dinheiro, seja um investidor. Você vai ganhar. Seja fiel a Deus, Ele vai fazer como fez com José, como Ele fez com Abraão. Irmão, todo mundo fala da prosperidade de Abraão, mas eu quase não vejo ninguém pregar sobre as batalhas que ele teve que guerrear. Abraão foi próspero, mas ele teve que guerrear contra os sodomitas, contra vários inimigos. Então, às vezes o problema é esse, irmãos. A gente vai permitindo as circunstâncias nos limitar. Vai ficando difícil, a gente vai se recuando. Sim ou não, irmão? A gente vai se acovardando. A gente vai olhando para as circunstâncias, vai falando, não deu para mim. Às vezes tem alguém aqui que está me ouvindo pregar nessa noite e você já entregou currículo na empresa A, na empresa B, na empresa C. Talvez você tenha faculdade, você não tem, você seja só um ajudante. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, querido. Você precisa acreditar que além das circunstâncias, Deus é contigo. Agora, sabe o que eu quero dizer para você, irmão? Aqui nós ensinamos que o culto que agrada a Deus não é um culto espiritual, não é um culto emocional, não é um culto sentimental. O culto que agrada a Deus é um culto racional, quando você sai na sua razão, no seu intelecto, dizendo, cara, independente do que acontecer, Deus é comigo. Então as circunstâncias, elas não podem te limitar, irmão. Se Paulo tivesse comida, ele estava bem. E se ele não tivesse comida? Ele estava bem. Irmão, quem participou do nosso primeiro dia de consagração hoje? Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Não é doideira você olhar para a tua geladeira, aí você vê lá suco, refrigerante, você vê um monte de coisa na sua despensa, na sua geladeira, e você olhar e falar assim, caramba, não posso comer nada. Não é doido isso?
Mas, irmão, tem coisa mais satisfatória do que depois que você faz um período longo de jejum, você ora a Deus e você fala assim: venci o primeiro dia. Eu costumo dizer, querido, lá em casa, para minha esposa, eu aprendi isso com um pastor, que a melhor hora para jejuar é quando você faz a compra do mês. Não é gostoso? Quando você pode fazer aquela compra mais abastada, aí você compra de tudo assim, aí você fala assim: amanhã eu vou jejuar. Por quê? Porque tem tudo. Não me falta nada, e por isso, por não me faltar nada, é hoje que eu vou jejuar. Então, irmão, se Paulo tinha roupa, se Paulo não tinha roupa, ele sabia que ele estava na vontade de Deus. Paulo entendeu essa verdade, querido, central do Evangelho. Deus ainda é Deus, em boas ou em más condições. Eu vou repetir isso aqui. Paulo entendeu a centralidade daquilo que ele pregava. Deus ainda é Deus, se tiver tudo dando certo, se tiver tudo dando errado. Eu não posso medir, Nath, como muitas vezes a gente mede pelos nossos amigos, o amor de Deus. Se a pessoa me ama, ela me ama. Mas se ela se afasta, ela já não me ama. Não. Se está tudo dando certo, Deus é Deus. Se está tudo dando errado, Deus é Deus. Paulo entendeu isso. O contentamento de Paulo, Salete, não estava nas circunstâncias que ele vivia, mas o contentamento de Paulo estava, Pâmela, no seu conhecimento de que ele estava na vontade de Deus. Irmão, Jó não passou crise quando ele estava se coçando com um caco de telha, leproso. Ele falou: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome de quem? Cara, que doideira isso! Então o problema desse evangelho, querido, muitas vezes pregado aí fora, é que te ensina a entender que só está tudo bem quando você está sendo abençoado. Mas Deus, ele não é glorificado na sua vitória. Deus, ele é glorificado na tua fidelidade. Não, meu Deus do céu, essa aqui é muito forte, você não pegou no seu espírito. Deus, ele não é glorificado com o carro que eu paro na porta da igreja. Deus não é glorificado com a beleza da minha família. Deus não é glorificado com quanto eu ganho. Deus é glorificado na minha fidelidade. O que glorifica a Deus não é as minhas vitórias, não é o meu currículo. O que glorifica a Deus é a minha fidelidade. Amém, irmão? Agora eu posso te falar uma coisa, sim ou não? Isso aqui não é para todos. Porque uma pregação como essa são para pessoas que querem, de fato, atingir uma maturidade. Irmão, eu não sei se para vocês, você não precisa concordar comigo. Eu não sei para vocês. Mas, irmão, passou aquela fase de que o culto foi bom quando a gente caía para um lado, caía para o outro, ficava tremilicando, falando em línguas. Essa fase já foi. O culto é bom quando, bispo? Quando a palavra ela me pega por dentro, quando ela me amassa, quando ela me corta, quando ela me incomoda, quando eu saio no culto inconformado do jeito que eu estou vivendo e eu preciso mudar. Então eu posso dizer uma coisa para você, sim ou não, irmão? Grande parte de vocês que estão aqui, grande maioria de vocês que estão aqui, você não precisa concordar comigo, mas eu estou pregando para pessoas que eu julgo que tem um mínimo de inteligência. Eu estou falando do mínimo. Então, como que nós podemos nos reunir nessa noite, depois de um dia de trabalho, você que trabalha braçalmente, cansado, você mulher que trabalha em casa, e eu tenho ajudado minha esposa nas tarefas de casa, e falo assim para minha esposa, eu falo: meu amor, eu não sei como pode ter mulher que fica com a cara na porta, com a cara na rua, com tanto de coisa que tem para fazer. Você acaba de terminar de lavar uma louça, você já precisa passar um pano, e se tem criança em casa, você passou o pano daqui meia hora, uma hora, você já tem que passar pano de novo, e é hora para comer a criança, e você precisa dar banho, e tem que ajudar a passar uma roupa. Sim ou não? Meu irmão, quem está em casa trabalha mais muitas vezes do que quem está na rua. Por quê? Porque quando o marido chega em casa, ela tem que trabalhar novamente ainda, para cozinhar, para fazer a comida, para lavar, para passar. Então, poxa, você vem depois de uma semana, de um dia desgastante. Então você precisa vir para cá para ouvir uma palavra que de fato vai mudar a tua vida. Uma palavra que vai te emocionar.
palavra que eu estou propondo para você aqui, dizendo para você o seguinte: você não pode achar que você tem uma estrela na tua testa e tudo que você for fazer vai dar certo e Deus é contigo. Não! Deus está no controle de tudo e você às vezes está passando por uma dificuldade e é ela que Deus está usando para te experimentar, para falar assim, ó, eu vou ser glorificado nessa adversidade. Eu vou ser glorificado nesse desemprego. Eu vou ser glorificado nessa pessoa que foi embora e que vai voltar depois. Eu vou ser glorificado nesse problema, nessa adversidade, nisso que você está passando. Então, quando você, olhe para mim, redobre sua atenção, passar por alguns momentos na sua vida, você precisa lembrar dessa noite. Você vai dizer assim, cara, o que eu estou vivendo hoje vai glorificar o meu Deus amanhã. É isso. Então diga assim, eu preciso amadurecer para entender isso. Irmão, eu estou pregando isso aqui, mas eu vou te provar agora que você precisa amadurecer muito para receber isso no teu espírito, não na tua razão agora, não no teu intelecto. Bispo, me prova por quê? Posso falar isso aqui? E nós já vamos encerrar, o louvor pode subir. Escute isso. Quantos de nós estamos baseando a nossa felicidade, o nosso contentamento, o nosso prazer da nossa vida na circunstância? Quantos de nós? Tem pessoas, irmão, que diz assim, eu só vou ser feliz de verdade quando eu perder peso, quando eu tiver o corpo ideal. Enquanto eu não tiver o corpo que eu desejo, eu não vou ser feliz. Irmão, às vezes eu me olho no espelho, tem pessoa que fala assim, né? Pô, você deu uma engordadinha, né? Tem gente que não tem esse mancol, né? E fala, né? Mas eu digo assim, eu tenho espelho em casa. A gente sabe, sim ou não? Mas eu não posso olhar, querido, para a minha realidade e falar assim, não, eu só vou ser feliz quando eu perder essa barriguinha e tiver o shape do pastor Fábio, o shape do pastor Márcio. Não, irmão, eu olho para esses irmãos e falo assim, poxa, que bênção, né? Eles estarem assim mais magrinhos, mais fitness. Mas, irmão, se eu não olhar e não me contentar com a realidade que eu tenho, eu esperar para dizer assim, não, eu só vou ser feliz quando eu perder a barriguinha. Eu só vou ser feliz no meu caso, né, Ricardo, no nosso caso, Dedé, quando eu fizer o implante. Não, eu só vou ser feliz quando eu tiver um cabelão aqui para jogar e pá, e todo mundo fala, ó, o cabelo do cara. Não. São pessoas que permitem o que? As circunstâncias dominarem elas. Quantas pessoas dizem assim, eu não posso ser feliz até que eu pague tudo que eu devo. Tem pessoa que não consegue dormir. Tem pessoa que não tem paz. Você conhece alguém assim, irmão? A pessoa não tem paz, ela não consegue ser feliz, porque ela sabe que está devendo para alguém. E aí ela dentro dela permite essa circunstância a influenciar. E ela diz assim, eu só vou ser feliz depois que eu pagar todas as minhas dívidas. Eu não posso ser feliz até eu conseguir um emprego diferente. Aí a pessoa pode ser que ela passe lá 2 anos naquele trabalho dela, e ela está determinando a felicidade, redobra para mim, por gentileza, ela está determinando a felicidade dela pelo trabalho que essa pessoa tem. Não, eu só vou ser feliz quando eu sair daqui dessa casa. Eu só vou ser feliz quando eu conseguir um emprego diferente. Tem pessoa que diz assim, não, eu só vou conseguir ser feliz quando eu mudar para uma casa maior. Ou seja, a circunstância está dominando a tua vida. Você é feliz pelo que consegue, pelo que conquista, não por quem você é, não pelo estado de espírito. São as coisas externas. Então deixa eu dizer uma coisa para você, você nunca vai conseguir ser uma pessoa completa. Por quê? Porque são as coisas externas que te completam. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, transformai-vos. Tem que ser por dentro primeiro, para depois tudo mudar à tua volta. Você muda por dentro, irmão. Uma vez um discípulo aqui, um filho da igreja, ele me procurou e falou assim, bispo, eu vou pedir as contas do meu trabalho. Aí eu falei, isso mesmo, filho, pede mesmo. Vai ficar duro por aí, pedindo dinheiro para sua mãe, para seu pai, tonto. Não, bispo, eu vou pedir minhas contas. Ele está aqui, ele sabe o que eu estou falando. Porque para mim não está bom. Eu estou lá no meu emprego lá e estão me perseguindo, porque o meu patrão é isso. Aquele meu amigo é isso, é aquilo. E eu vou dizer uma coisa para o senhor, bispo, para mim não está dando mais. Eu era pastor na época ainda.
Ah, pastor, vou largar tudo. Eu falei assim, faça isso. Só que me diga uma coisa, quando você entrar numa empresa nova, vai ser todo mundo crente lá e você vai morar no céu? Então a gente não pode pautar. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? Eu não posso pautar o meu bem-estar, eu não posso, querido, pautar o meu contentamento pelas pessoas que me cercam. Eu falei para ele assim, filho, sabe qual é o problema? É que você não está bem. Enquanto você não estiver bem, nada ao seu redor vai dar certo. Se você mudar de emprego ou se você não mudar, as pessoas ruins vão existir do mesmo jeito. As pessoas que vão te perseguir vão continuar do mesmo jeito. Então eu posso dizer uma coisa para você. Amanhã, quando você levantar pela manhã, sabe o que você vai fazer? Você vai orar agradecendo a Deus pelo emprego que você tem, pelo salário que você tem. E você vai chegar lá, querido, sendo uma boca profética naquela empresa, dizendo que o trabalho é uma bênção e que tudo que não pertence a Deus vai sair de lá. Você vai ver como vai ser diferente, irmão. No mesmo dia, ele falou assim, bispo, eu quero pedir perdão. Eu falei, por quê, filho? Ele falou, não, porque eu estava sendo ingrato com Deus, o meu trabalho é uma bênção, meu emprego é uma bênção, e todos aqueles caras que eu estava achando que era perturbado, que isso, aquilo, Deus, ele me esclareceu a mente de que eu tinha que estar ali justamente para ser luz na vida deles. Olha só a circunstância mudando, porque eu não estou deixando as circunstâncias externas me influenciar. Tem pessoa que diz assim, posso falar isso aqui? Eu só vou ser feliz de verdade quando eu me aposentar. Ou seja, a pessoa vai sofrer até os 65 anos. Conhece alguém assim? Não, eu só vou descansar na vida, eu só vou ficar tranquilo quando eu me aposentar. Irmão, eu quero uma velhice igual a do meu sogro. Meu sogro está com 82 anos, vai fazer 83, né? Final do mês agora, dia 1º de fevereiro, eu vou viajar para a cidade dele. Ele vai comemorar 60 anos de casado. 83 anos, sabe o que aquele camarada faz, Ricardo? Ele vai colher espiga de milho, ele quebra mandioca, ele planta, ele ara a terra, 83 anos. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, se você quer aposentadoria, fique sabendo, cuidado, o céu não é para preguiçoso. Tem gente que fala assim para mim, posso falar? Ô bispão, quando a gente morrer e for para a eternidade, lá no céu não vai ter trabalho. Daí eu falo, meu Deus, para com isso, rapaz. No céu vai ter trabalho, você acha que você vai fazer o quê? Vai tomar suco de abacaxi com hortelã o dia inteiro e ficar deitado numa rede? Trabalho não é maldição, trabalho é bênção, irmão. Amém? Tem pessoa que diz, não, eu só vou ser feliz quando eu me aposentar. Eu não posso ser feliz até tirar as férias do sonho. Irmão, eu tenho um desejo aqui, posso falar para vocês? E eu já estou começando a guardar um dinheirinho para isso. Eu tenho o desejo de fazer um cruzeiro, aqueles de 10 dias assim, irmão. Eu já conversei com alguns amigos que você paga lá, tipo 10 mil, 15 mil, não sei. E a partir do momento que você entra no cruzeiro lá, você não precisa de dinheiro para nada, porque a viagem é toda inclusa. Você toma café da manhã na faixa, café da tarde na faixa, almoço na faixa, janta na faixa. Aí tem uns eventos especiais lá dentro do navio, que irmão, é tudo pago, tudo incluso. Eu falei para minha esposa assim, eu falei, meu, eu desejo tanto. Mas tem pessoa que fala assim, não, eu só vou ser feliz quando eu puder fazer a viagem dos meus sonhos, quando eu trabalhar na empresa dos meus sonhos, quando eu tiver a TV dos meus sonhos. Irmão, você não pode deixar esse tipo de coisa pautar a tua felicidade. Amém, irmão? Tem pessoa que diz assim, não, bispo, eu estou numa prova, eu só vou ser feliz depois que eu sair daquele inferno, daquela faculdade. E aí durante todo o seu percurso, até você terminar aquela faculdade, isso vai ser um inferno na tua vida. Então assim, o que eu quero dizer para você? Você não pode colocar a tua felicidade em espera até que algo dê certo. Você tem que ser feliz agora, irmão. Você precisa encontrar alguma coisa que te dê alegria nisso que você está passando. Você não pode, querido, ser injusto com você mesmo e com Deus, porque algumas coisas não estão dando certo na sua vida e você achar que Deus já não olha mais para você por causa de algumas circunstâncias. Não, o que Paulo quer nos ensinar é que uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida que a circunstância não quer dizer nada. Hoje pode estar bem, amanhã pode estar ruim, mas Deus é Deus em todos esses momentos. Já parou para perceber, irmão? Tem momentos que você está bem, sim ou não? Mas tem momentos que você está mal. Tem momentos que você está bem e não tem dinheiro nenhum, não tem bens materiais. Mas é por quê? Porque interior é algo dentro de você, é um rio que está fluindo dentro de você. E tem hora, irmão, que você olha para o lado, olha para o outro, você fala, meu, está tudo bem, está tudo pago, está tudo jóia, mas eu por dentro não estou bem. Por quê? Porque você não está bem dentro de você. Então a gente não
pode, irmão, colocar nossa felicidade em espera até que a circunstância esteja perfeita. Deixa eu dizer uma coisa para você, você nunca vai ter o controle absoluto das coisas. Uma hora vai estar bem no trabalho, outra hora vai estar ruim dentro de casa. Aí às vezes as coisas melhoram dentro de casa, aí fica ruim dentro da igreja. Aí uma hora melhora da igreja, aí começa a ficar problema com os filhos. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade, irmão? Porque a gente não tem o controle, é Deus que tem o controle, nós não temos. Por isso que Paulo vai dizer, eu aprendi o segredo de viver bem em qualquer circunstância. Qual é o segredo de viver? Primeiro, você não pode deixar tuas posses te definir. Segundo, as circunstâncias não podem te limitar. Você tem que entender que independente se está dando certo ou se está dando errado, Deus é contigo. Resultados não podem avaliar a tua vida com Deus. Amém, irmão? Então Paulo vai nos ensinar um segredo, que uma vida que vale a pena ser vivida é que as circunstâncias não me prendam, não me amarram. Quem está comigo nessa? Eu quero orar com você. Se coloque de pé. Eu queria convidar você a fazer diferente nessa noite. Sai do seu lugar, vem até a frente orar comigo.